Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e nós vamos começar agora a nossa primeira aula de Matemática 3. A Matemática 3 é o módulo que está destinado aos estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio ou então estão na terceira etapa do processo tanto do PSC da UFAM quanto o CIR da UEA. Eu desejo a vocês uma boa aula, aproveite e vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, que é a primeira, nós vamos estudar, vamos aprender o que é um plano cartesiano e, além disso, nós vamos também aprender a calcular a distância entre dois pontos no plano. Nós temos aqui, são os primeiros tópicos de geometria analítica. Vamos primeiramente aprender o que é um plano cartesiano. O que seria um plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que o plano particionado por duas retas perpendiculares intersectadas na origem, no ponto O, formando quatro regiões que nós chamamos de quadrantes. As retas, tanto a vertical quanto a horizontal, né, as retas perpendiculares, elas são chamadas de eixos. Tá? A horizontal é chamada de eixo OX e a vertical de eixo OY. Então, nós temos aqui, por exemplo, observe aqui na figura, nós contamos os quadrantes no sentido anti-horário, começando aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Cada ponto do plano está associado bionivocamente com um par de coordenadas x, y. Tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o que significa esse par x, y. Nós chamamos o par de coordenadas do ponto. Agora, a primeira coordenada, ela em particular é chamada de abscissa. E a segunda coordenada é chamada simplesmente de ordenada. Então, quando a gente fala coordenadas, a gente está se referindo ao par. E o que significa dizer que cada ponto do plano está associado bionivocamente a um par de coordenadas? Isso significa o seguinte, que cada par ordenado associa-se a um ponto do plano e vice-versa, ou seja, e cada ponto do plano se associa a um único par ordenado. Tá? Então, baseado neste teorema, nós temos o seguinte exemplo. O ponto P. Eu gostaria que vocês observassem aqui o ponto P. Olha só o ponto P. Qual é a distância dele em relação ao eixo OY? 3 unidades. Então, isso aqui é o valor da abscissa. Abscissa 3. Qual é a distância do ponto ao eixo OX? Nós temos a distância aqui de 4 unidades. Por isso que a ordenada é 4. Vamos agora conhecer as posições de um ponto no plano, né, dentro dos 4 quadrantes. Então, seja P um ponto de coordenadas x, y, um ponto qualquer do plano. Se a abscissa for maior do que ou igual a zero e a ordenada maior do que ou igual a zero, o que significa isso? Significa que o ponto ele pertence ao primeiro quadrante. Ele pertence ao primeiro quadrante. Se a abscissa é menor do que ou igual a zero e a ordenada é maior do que ou igual a zero, então o ponto pertence ao segundo quadrante. Se a abscissa for menor do que ou igual a zero e a ordenada é menor do que ou igual a zero, então o ponto P pertence ao terceiro quadrante. E por último, se a abscissa for maior do que ou igual a zero e a ordenada menor do que ou igual a zero, então, neste caso, o ponto pertence ao quarto quadrante. Vamos agora definir a distância entre dois pontos. Né? Como calcular essa distância? Considere aqui os pontos P e Q, P de coordenadas x1 e y1 e Q de coordenadas x2 e y2. A distância entre P e Q ela pode ser calculada do seguinte modo.
Tá? Vamos rapidamente aqui para o nosso plano cartesiano. Aqui no plano cartesiano aparece o ponto P e o ponto Q. Né? Nós utilizamos aqui a construção aqui de um triângulo retângulo. Observe que aparece aqui também um ponto R, formando aqui um triângulo retângulo, né, PQR, reto, né, retângulo aqui, com ângulo de 90 graus no ponto R. Então, observe que a hipotenusa aqui, PQ, corresponde à distância entre os pontos. Aí nós temos aqui os catetos. Um dos catetos é x2 menos x1 e o outro cateto é y2 menos y1. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que estabelece que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, aí nós obtemos aqui essa expressão. Olha, d ao quadrado é igual ao quadrado de PR mais o quadrado de QR. Substituindo, né, as distâncias, fica d ao quadrado igual ao quadrado de x2 menos x1 mais o quadrado de y2 menos y1. Extraindo a raiz quadrada e considerando apenas o valor positivo, porque é a distância, nós ficamos com d igual à raiz quadrada do quadrado de x2 menos x1 mais o quadrado de y2 menos y1. É muito importante você observar que essa ordem aqui dentro do quadrado, você pode inverter. Isso não vai causar nenhum prejuízo. Vamos ao nosso primeiro exercício de fixação. Um triângulo ABC tem vértices A, de coordenadas menos 1 e menos 2, vértice B, de coordenadas 4 e menos 1, e vértice C, de coordenadas 2 e 2. Qual a medida do perímetro desse triângulo? Então, observe, o que nós estamos interessados? Nós estamos interessados em calcular a medida de quem? Do perímetro. O que é o perímetro por definição? É a soma das medidas dos lados do polígono. No caso aqui é um triângulo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular a distância entre A e B, a distância entre B e C, e depois a distância entre A e C. Com essas três distâncias, nós somamos essas medidas, e isso corresponde ao que nós chamamos de perímetro. Então, vamos ao cálculo. Então, vamos calcular as distâncias, né? A distância entre A e B, distância entre B e C, e distância entre A e C. Vamos começar pela distância de A até B. Como é que se calcula a distância de A até B? É a raiz quadrada. Aí aqui nós temos, olha, a diferença das abscissas, né, do ponto A e B, ao quadrado, mais o quadrado da diferença das ordenadas dos pontos A e B. Certo? E aqui agora vamos fazer as continhas. Observe aqui, olha, retirando esse parêntese, nota que na frente é negativo, então vai ficar positivo dentro. Então vai ficar 4 mais 1, né, entre cochetes ao quadrado. Já o outro quadrado, retirando o parênteses, vai ficar também positivo aqui. Então, vai ficar menos 1 mais 2. Só que 4 mais 1 é igual a 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado, porque menos 1 mais 2 é igual a 1. 5 ao quadrado é igual a 25 e 1 ao quadrado é igual a 1. Raiz quadrada de 25 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 26. Observe que essa raiz quadrada aqui ela não é exata, né? Ela não dá um número inteiro. É um número irracional. Então, ela vai permanecer dessa forma, mesmo porque não dá para simplificar. Vamos agora calcular a distância de B até C. Vai ser a raiz quadrada do quadrado de 2 menos 4, que é a diferença das abscissas de B e C, mais o quadrado da diferença das ordenadas dos pontos B e C. Fazendo as contas, vai ficar a raiz quadrada do quadrado de menos 2 mais o quadrado de 2 mais 1. A distância vai ser raiz quadrada do quadrado de menos 2 mais o quadrado de 3. Daqui nós tiramos, que vai dar raiz quadrada de 4 mais 9, que é igual a 13, raiz quadrada de 13. Também é um número irracional, vai permanecer raiz de 13. A distância de A até C
vai ficar assim, raiz quadrada, diferença das abscissas de A e C, 2 menos menos 1 ao quadrado, mais o quadrado da diferença das ordenadas dos pontos A e C. Efetuando as contas, nós temos aqui 2 menos menos 1, que vai dar 2 mais 1, e aqui 2 menos menos 2, que vai dar 2 mais 2. 2 mais 1 é igual a 3, vai ficar 3 ao quadrado. 2 mais 2 é igual a 4, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Olha só, a terceira distância deu um número inteiro, né? Um número racional. Portanto, quem vai ser o perímetro desse triângulo? Vai ser exatamente a soma das três distâncias, né? Então, o perímetro vai ser a distância de A para B para C e A para C. Somando as três distâncias, nós encontramos esse número, que é um número irracional. Raiz quadrada de 26 mais raiz quadrada de 13 mais 5 unidades de comprimento. Vamos agora conceituar ponto médio. Seja um segmento de reta PQ, em que P e Q têm coordenadas x1 e y1 e x2 e y2, respectivamente. O ponto médio de M de PQ é dado por... Como é que a gente calcula o ponto médio? Basta calcular a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas dos pontos P e Q. Vamos a um exercício aqui. Considere o triângulo ABC com vértices A, B e C, conforme a figura. Qual a medida da mediana AM? A mediana AM é esse segmento aqui unido pelo vértice aqui A até o ponto médio do lado oposto, aqui no caso do lado BC. Então, isso aqui que é a mediana. Como é que a gente vai calcular? Inicialmente, vamos calcular o ponto médio. O ponto médio M. Como é que a gente acha o ponto médio? Pelas médias aritméticas. Muito bem. A abscissa vai ser o quê? A soma das abscissas de B e C, que dá 4 mais 2 igual a 6, dividido por 2 igual a 3. Então, a abscissa é 3. Por outro lado, a ordenada vai ser menos 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Portanto, o ponto médio tem coordenadas 3 e 1. E agora calculamos a distância, né, do ponto A até o ponto médio do lado BC. E essa distância, aplicando a fórmula da distância, nós temos raiz quadrada do quadrado de 3 menos menos 3, mais o quadrado de 1 menos menos 2. Isso vai nos dar a raiz quadrada do quadrado de 3 mais 3, mais o quadrado de 1 mais 2. Aí vai dar 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 45. Aqui dá para simplificar. A gente fatora aqui 45, separa as raízes e vai ficar 3 raiz quadrada de 5. Então, esta é a medida da mediana. 3 raiz quadrada de 5. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado, tá? E por hoje é só. Mas, diariamente, acesse o canal E² Plus. Toda semana nós vamos postar uma aula de Matemática 3 para você, estudante. Assista às aulas, aguarde que os exercícios de revisão, a resolução da prova do PSC, as últimas provas vão ser resolvidas somente para você. Então, aguardem e acesse diariamente. Não esqueça de dar o like, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações do canal. E² Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.